Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando então a culpabilidade. Nós estávamos falando então a respeito da culpabilidade e eu disse que um dos elementos da culpabilidade é a imputabilidade penal. Nós temos algumas dirimentes, ou seja, as causas que excluem essa imputabilidade, não é? A primeira delas, que nós já tratamos, é o desenvolvimento mental incompleto, que é aquele menor de 18 anos e os silvícolas não adaptados. A próxima excludente, não é a doença mental. O indivíduo que possui uma doença mental e que, em razão dessa doença mental, não consegue entender o caráter ilícito do fato praticado e de se determinar de acordo com esse entendimento, também é considerado inimputável, ok? O indivíduo que também possui desenvolvimento mental retardado também tem a sua imputabilidade decretada. Professora, o que é esse desenvolvimento mental retardado? O indivíduo, ele tem uma idade cronológica diferente da sua idade mental. Ele tem um desenvolvimento retardado, como o caso dos oligofrênicos, que são os idiotas, imbecis, débeis mentais. E também pode se encaixar aqui aqueles indivíduos que são surdos mudos e que, em razão desta condição, não conseguiram atingir um desenvolvimento completo. Mas qual a diferença em desenvolvimento retardado e desenvolvimento incompleto, professora, que a gente viu aqui atrás? A diferença é que no desenvolvimento retardado, o indivíduo jamais alcançará o desenvolvimento pleno, enquanto que no desenvolvimento incompleto, em algum momento de sua vida, ele pode atingir o desenvolvimento total, ok? Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Se a embriaguez ela é completa, e ela decorre, ela advém de caso fortuito ou força maior, está excluída a imputabilidade. É o que diz o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, diz lá, olha, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Importante, tá? É só a embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior completa que exclui a imputabilidade penal. Se essa embriaguez, mesmo advindo de caso fortuito ou força maior, se ela for incompleta, ou seja, parcial, ela não funciona como excludente de culpabilidade, e sim como uma causa de redução de pena. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 28, que diz lá, olha, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade. Então, ele ainda tinha um resquício de capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se ela é completa e é proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade. Se ela é parcial, funciona como uma causa de diminuição de pena. A embriaguez voluntária, que é aquela, olha, vou sair, vou tomar um porre. Se eu faço isso e depois de embriagado eu pratico um crime, essa conduta, essa embriaguez, ela não exclui a imputabilidade penal. Também a embriaguez culposa não exclui. O que é a embriaguez culposa? O indivíduo ele não quer se embebedar, mas ele vai, toma uma bebida, daqui a pouco fala, vou tomar mais um que eu aguento, e vai tomando até que acaba se embriagando. O indivíduo que pratica um crime, um delito, embriagado culposamente,
também é considerado imputável. Isso não exclui a culpabilidade. E, por fim, a embriaguez pré-ordenada também não exclui. O que é embriaguez pré-ordenada? O indivíduo propositalmente, ele ingere bebida alcoólica na intenção de praticar crimes. Aquilo funciona para ele, né, para dar aquela coragem. Ele vai lá e toma determinada substância, toma álcool, para que ele possa, então, criar coragem e praticar o crime. Na verdade, essa pré-ordenada, além de não excluir a imputabilidade, ela funciona também como uma causa agravante genérica. Está lá no artigo 65, inciso 2º do Código Penal, ok? Professora, quais são as consequências, então, de uma pessoa, de um indivíduo, ser declarado inimputável? O que acontece com o indivíduo que pratica um fato típico, um fato antijurídico, mas que não é culpável, professora? Nesse caso, o indivíduo é submetido a um processo, não é? Mas esse processo, ele vai terminar com uma sentença penal absolutória imprópria. Por que chama sentença absolutória imprópria? Porque essa sentença, apesar de absolver aquele indivíduo, ele não impõe uma pena privativa de liberdade. Ele submete esse indivíduo a uma coisa chamada medida de segurança. A medida de segurança, ela consiste em internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, dependendo da gravidade do delito praticado. O indivíduo, então, ele não é submetido a uma pena privativa de liberdade, a prisão, e sim a essa medida de segurança, que teoricamente, ela tem natureza jurídica de tratamento. Essa medida de segurança, ela funcionaria como uma forma de tratar aquela doença mental, aquele desenvolvimento retardado daquele indivíduo. Acontece que na situação atual do nosso sistema prisional, inclusive os chamados manicômios judiciários, esse tratamento efetivamente não acontece, E um outro problema que se tem a respeito da medida de segurança é que ela não tem prazo máximo definido por lei, O indivíduo, ele não possui um prazo máximo para ficar sob o manto da medida de segurança, porque teoricamente o indivíduo só teria a medida de segurança suspensa, extinta, a partir do momento em que ele não representasse mais periculosidade. Hoje os tribunais entendem que essa medida de segurança por tempo indeterminado, ela é inconstitucional, porque a nossa Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo, sendo assim, ela teria sim um caráter sancionatório, e aí ela ser aí por tempo indeterminado, isso seria uma prisão perpétua e, portanto, inconstitucional. O STJ e o STF têm posicionamentos distintos, entende-se uma linha, entende que o prazo máximo seria de 30 anos, de acordo com o STF, e o STJ entende que o prazo máximo da medida de segurança seria da pena máxima em abstrato combinada para o delito cometido por essa pessoa inimputável, ok? Muito bem. Professor, e se o indivíduo é menor, Aplica a ele medida de segurança? Não. Ao menor se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse indivíduo pratica um ato infracional e a ele será aplicada aquelas medidas protetivas, descritas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele pode ser acompanhado, ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento por assistentes sociais, frequentar determinados cursos e, nos casos mais severos, tem internação da Fundação Casa, ok? Muito bem. Professor, e se o indivíduo ele não é totalmente inimputável, e sim semi-imputável? Ele tem uma capacidade reduzida de se autodeterminar.
Isso está previsto no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte, olha, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a capacidade dele ele não tem uma incapacidade absoluta de entender aquilo que ele está fazendo. Ele tem uma redução dessa capacidade. A capacidade não era completa, não era inteira. Esse é o indivíduo que a gente chama de fronteiriço, não é? O que acontece com esse indivíduo então, professora? O juiz, ele aplica uma sanção penal, né? Tem uma sentença penal condenatória, e aí ele tem que aplicar uma redução de pena em razão dessa capacidade incompleta, e aí, se ele entender necessário, ele pode substituir essa pena reduzida por uma medida de segurança. É isso que acontece. Muito bem. O segundo elemento da culpabilidade, potencial consciência de ilicitude. O que é essa potencial consciência da ilicitude? O indivíduo ele tem que ser dotado ao menos da possibilidade de compreender o caráter ilícito daquele fato que ele está praticando. Ele tem que ter a possibilidade, tem que ter sido possível a ele entender que aquele fato praticado por ele é ilícito, se reveste de ilicitude. Vejam bem, não é possível no nosso ordenamento jurídico se alegar o desconhecimento da lei. Dizer, olha, eu não sabia dessa lei, eu não tinha conhecimento da lei. Se presume que todos nós, que todas aquelas pessoas que estão no território nacional têm conhecimento da lei penal. É o que está lá no artigo 21 do Código Penal. Olha, mas realmente a pessoa conseguiu provar no caso concreto que ela não sabia, daquela lei, ela não tinha conhecimento de que aquilo era ilícito. Isso não exclui a culpabilidade, isso não exclui esse segundo requisito, da culpabilidade. Pode funcionar como uma causa de diminuição, como uma atenuante genérica, descrita lá no artigo 65, inciso 3º, a linha, se eu não me engano, C do Código Penal, ok? Então, desconhecer a lei é inexcusável, eu não posso alegar isso. Muito bem, o que exclui então, professora, essa potencial consciência da ilicitude? É um erro de proibição excusável, é o erro de proibição chamado inevitável, que tem a previsão legal no artigo 21 do Código Penal. Diz assim, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, ninguém pode alegar que não conhece a lei. No entanto, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3, ok? Então, o parágrafo único diz lá, olha, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, atingir essa consciência. Muito bem, vamos entender o que é erro de proibição, também chamado erro sobre a ilicitude do fato. O sujeito, o agente, ele conhece a lei penal, porque esse conhecimento, ele é presumido pelo legislador, mas ele desconhece ou interpreta mal o seu conteúdo, a sua ilicitude. Ele não compreende adequadamente o caráter ilícito do fato. Então, o indivíduo, ele supõe que era permitido algo que, na verdade, era proibido. Ele pressupõe permitido algo que era
proibido, não é? E isso sim funciona como causa de exclusão de culpabilidade se excusável, ou seja, se era inevitável errar. Então você tem lá uma pessoa que mora numa comunidade, né, muito afastada, que não tem acesso à TV, que não tem acesso à internet. O indivíduo é uma pessoa bem rústica, sem estudos, né? Ele vive ali naquela comunidade pequenininha e tal. E aí ele descobre um adultério da esposa e acaba batendo na esposa porque para ele, aquilo era correto. Ele não acha que aquilo se reveste de ilicitude. Claro, eu tenho que provar que no caso concreto, este erro era inevitável, que naquela circunstância que aquele indivíduo vivia, qualquer pessoa também incidiria no mesmo erro, ok? Agora, se esse erro de proibição, ele era evitável, funciona como uma causa de diminuição de pena, lá do artigo 65 do Código Penal, ok? Terceiro requisito da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa. O que é a exigibilidade de conduta diversa? O indivíduo, ele tinha a capacidade, ele tinha a possibilidade de se comportar de acordo com a lei, mas por uma escolha dele, ele resolve praticar um delito. Então o indivíduo, ele podia se comportar de outra maneira. A sociedade esperava dele que ele se comportasse de outra maneira, mas ele acaba praticando um delito, né? Então isso é exigibilidade de conduta diversa. Tá lá no artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação. Então, o artigo 22, ele prevê as dirimentes, desse terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade da conduta diversa. Então, o que exclui essa exigibilidade de conduta diversa? Primeiro, a coação moral irresistível. O que é a coação moral? É aquela ameaça, né? É aquela coação psicológica que eu faço com a vítima, não é? Muito bem. A coação moral, se ela é irresistível, não tinha como o sujeito agir de outra maneira, ela exclui a culpabilidade. Exemplo, eu sou gerente geral de um banco e eu tenho a chave do cofre dessa agência bancária, né? Alguém entra na minha casa, pega a minha família de refém e diz o seguinte: olha, ou você vai lá abrir a porta do cofre pra gente, para que a gente possa realizar a subtração desses valores, ou nós vamos matar a sua família. Então, isso é um exemplo de coação moral irresistível. Ninguém espera que ele diga: não, vou proteger o patrimônio do banco em detrimento da vida da sua família. Então, era irresistível. Isso exclui a culpabilidade. Agora, se a resistência, se a coação, ela é física, ou seja, é aquela mecânica, é aquela que eu obrigo o indivíduo a praticar o crime fisicamente, não é? Eu uso de violência para que o indivíduo pratique o crime, isso exclui o próprio fato típico. Por que, professora, não exclui a culpabilidade, sim o fato típico? Olha só, para eu ter uma conduta, é necessário que essa conduta seja voluntária de alguma maneira. Se eu tiro pela coação física, eu retiro essa voluntariedade. Se eu tiro voluntariedade, eu não tenho conduta. E conduta, como nós já vimos, é elemento do fato típico. Então, o que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Se a coação for física, ela exclui o próprio fato típico, ok? Professora, e se essa coação moral, ela for resistível? O indivíduo ameaça fazer alguma coisa que não é legal, que não é justo, mas eu poderia resistir. Exemplo, olha,
O mesmo exemplo do banco, né? Eu chego pro gerente e digo, olha, eu sei que você tem um caso, né, com uma mulher casada, com um homem casado e tal, então se você, né, não for lá abrir a porta do banco, a porta do cofre pra gente, nós vamos contar pra sua esposa, né, que você praticou o crime você praticou o crime não, porque não é mais crime, né, desde 2005, que você praticou adultério, né? Eu vou contar pro marido da pessoa que você tá saindo, para a esposa da pessoa que você tá saindo, que você, né, tá traindo, que você tá praticando traição. E aí a pessoa fica coagida, mas era uma coação que era possível resistir. Nesse caso, não exclui a culpabilidade, e sim funciona como uma atenuante genérica do artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal, ok? Muito bem. A segunda causa de exclusão desse terceiro requisito, da exigibilidade da conduta diversa. Obediência hierárquica, é o que diz aqui a segunda parte do artigo 22. O que é essa obediência hierárquica? Eu tenho, né, um superior hierárquico e eu tenho um subalterno. Existe uma relação de direito público entre essas pessoas, porque fala de superioridade hierárquica, e isso é decorrente de direito público, não é? Esse superior dá uma ordem manifestamente legal, parece que é legal, mas na verdade ela é ilegal. E esse subalterno cumpre essa ordem. Só quem responde pelo crime é aquela pessoa, é aquele superior que deu a ordem, que parecia revestida de legalidade, mas é ilegal, ok? Então isso é obediência hierárquica. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? É a colaboração de 2 ou mais pessoas para a prática do delito. Duas ou mais pessoas se unem para praticar um delito, para cometer um delito. Ela tem previsão legal, esse concurso de pessoas tem previsão legal no artigo 29 do Código Penal, que diz o seguinte, olha, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Em relação ao concurso de pessoas, nós adotamos a teoria monista, ou também chamada teoria unitária. O que diz essa teoria? Que todo aquele que concorre para a prática de um crime, que contribui para a prática do crime, responde por esse delito na medida da sua culpabilidade. Então, se 3 pessoas resolvem matar alguém, uma vai lá, dá uma facada, a outra vai, né, dá, sei lá, né, uma paulada na cabeça da pessoa, a outra atira, todos juntos, essas pessoas agiram em concurso de pessoas. Todas elas contribuíram de alguma forma para a prática do delito, ok? Então, isso é teoria unitária, teoria monista. Muito bem. Nós temos uns determinados crimes que a gente denomina de crimes próprios. Crimes próprios são aqueles que não podem ser praticados por qualquer pessoa, que se exige para a prática desse delito uma característica especial do sujeito ativo. Por exemplo, crime de infanticídio. Só quem pode praticar é mãe em estado corporal. Nós temos também os crimes contra a administração pública, por exemplo, peculato, concussão. Só quem pode praticar é funcionário público. Então, se exige uma característica especial do sujeito ativo. Para esses crimes próprios, pode ser praticados em coautoria. Pode ser praticado em coautoria, desde que o sujeito, que não se reveste dessa condição especial, tenha a consciência da qualidade,
daquela pessoa, daquela qualidade especial. Então, por exemplo, crime de peculato pode ser praticado em concurso de pessoas. O crime de peculato pode ser praticado em concurso de pessoas, desde que aquele que não é funcionário público tenha consciência que está agindo com o funcionário público, ok? Muito bem. Nós temos também os crimes de mão própria. Crimes de mão própria são aqueles delitos que não podem ser praticados jamais por outra pessoa que não tenha aquela característica, tá? Ele não admite a coautoria. Que crime é esse, professora? Dá um exemplo. Falso testemunho, artigo 242 do Código Penal. O indivíduo, a testemunha falsa, é só ela que pode praticar falso testemunho. Não admite a coautoria, que outra pessoa pratique a ação nuclear junto com ela, ok? Muito bem. A gente também fala de autoria mediata. O que é autoria mediata? Você usa de terceira pessoa ou de terceira pessoa inimputável, para a prática do crime. Essa pessoa, ela é uma espécie de ferramenta, ela é uma espécie de arma na sua mão. Então você tá lá, de repente, no shopping, com o seu filhinho de 5 anos, e você vê que alguém deixou em cima da mesa enquanto foi pegar a comida, a pessoa deixou em cima da mesa um celular, super moderno, caro. Você diz: filhinho, vai lá, pega o celular pro papai, traz aqui pro papai. A criança traz o celular para você. Nesse caso, você usou a criança como uma ferramenta, para a prática do delito, ok? Muito bem. Participação. Quem é o partícipe, professora? O partícipe é aquela pessoa que não pratica a ação nuclear do delito. Então não é ele que mata, não é ele que subtrai, não é ele que pratica a ação nuclear do crime. Mas, de qualquer modo, ele contribui para a prática desse delito. Ele concorre para a prática desse delito. De que forma, professora? Ele pode agir de 3 formas: induzindo, instigando ou auxiliando. O que é induzir? É fazer nascer a ideia no indivíduo. Alguém diz: poxa, eu tô super sem dinheiro. Você diz: por que você não subtrai? Você trabalha em tal lugar, lá tem bastante dinheiro, subtrai, ninguém nem vai perceber, por que você não faz isso? E a pessoa diz: verdade, por que não? Então, induzir, você faz nascer a ideia. Instigar, o autor do fato, ele já tem a ideia de praticar o crime, você só reforça. A pessoa diz: olha, tô querendo muito matar meu desafeto. Isso era uma vontade minha, mas depende de coragem. Eu digo: vai, faz, larga de ser bobo, cria coragem, vai, termina logo, faz logo o que você tem que fazer. Ou seja, você reforça uma ideia que já existia. E o auxílio? O auxílio é a prestação material. Você dá meios para que esse indivíduo pratique a conduta. Então, alguém diz: olha, quero matar meu desafeto, mas não sei como. Eu digo: olha, tá aqui, vou te emprestar a minha arma de fogo. Isso é auxílio material. Você dá meios para que essa pessoa pratique o delito. Isso é participação. Uma coisa importante, para o nosso ordenamento jurídico, aquela pessoa que é o autor intelectual do crime, mas que não pratica efetivamente o delito, que não vai lá praticar a ação nuclear, ou seja, o mentor intelectual do crime, para a nossa teoria, ele é partícipe, Porque ele não pratica ação nuclear. Ele organiza tudo, ele domina toda a situação, ele dita as regras de como vai ser, mas ele não pratica ação nuclear. Para resolver isso, existe uma teoria chamada teoria do domínio do fato. É considerado autor, para essa teoria do domínio do fato,
aqueles indivíduos que têm o domínio sobre a prática do delito, que é o mentor intelectual do delito, mesmo que ele não pratique a ação nuclear, ok? Foi o que aconteceu em alguns casos do famoso mensalão que a gente tem visto. Tudo bem? Muito bem. Professora, a punição, né? A punição do partícipe sempre é menor? Não. Depende muito. O juiz tem que analisar cada caso em concreto. Então, no caso do mentor intelectual, ele tem que ter uma pena maior, né? Porque ele é responsável por todo o crime. Apesar de, pela letra da lei, ele ser considerado partícipe, ok? Diz lá o artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos ser tentado. Então, para que alguém possa ser punido como partícipe, o crime ao qual você instigou, induziu ou auxiliou tem que ser pelo menos tentado, tem que se iniciar a execução do delito. Se eu digo para alguém, olha, vai lá, subtrai o local que você trabalha, manda ver, né? Você tá precisando de dinheiro. E a pessoa coloca a mão na consciência e diz, não vou fazer isso. E não faz, a participação não é punível. Então, para haver participação, é necessário, ao menos, a tentativa do crime ao qual você instigou, induziu ou auxiliou. Circunstâncias incomunicáveis. O artigo 30 do Código Penal, ele diz o seguinte, olha, para nós. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ou seja, que diz respeito ao autor do fato. E aí ela traz uma exceção, salvo quando elementares do crime. Olha só, se uma circunstância é de caráter pessoal, ela não se comunica aos demais coautores e partícipes de um delito, quando eu pratico esse crime em concurso de pessoas, ok? Salvo se essa situação, essa circunstância de caráter pessoal seja elementar do crime. O que é elementar de um crime, professora? Elementar é aquele pedacinho do delito, que, se tirado, torna a conduta atípica por algum motivo, ou torna aquela conduta um outro crime. A gente diz em atipicidade absoluta, quando a conduta deixa de ser considerada criminosa pelo ordenamento jurídico, ou atipicidade relativa, quando ela se torna uma outra conduta. Então, essas elementares, quando elas são de caráter subjetivos, essas sim se comunicam aos outros coautores. Então, por exemplo, o indivíduo descobre que a sua filha, que seu filho foi vítima de um crime sexual. Chama um amigo dele e diz, olha, vamos lá matar o estuprador. E os dois vão, chegando lá, eles matam o estuprador. Muito bem. O pai dessa criança, ele vai provavelmente responder pelo crime de homicídio privilegiado, aquele praticado em razão de relevante valor moral. Isso é uma circunstância, não é elementar. Já o amigo dele, que contribuiu para a prática desse homicídio, vai responder por homicídio, não na forma privilegiada, porque o relevante valor moral não é uma elementar. Diferente, por exemplo, do caso de peculato. O crime de peculato é aquele que só pode ser praticado por funcionário público. E ser funcionário público é elementar do crime. Se eu tirar essa característica de ser funcionário público, o crime passa a ser outro, deixa de ser peculato. Portanto, se eu sou funcionário público e chamo um colega, chamo um amigo para praticar o crime de peculato comigo, e eu, me valendo das minhas facilidades de funcionário público, o pratico, essa elementar se comunica. Portanto, ambos responderão pelo crime de peculato, ok? Concurso de pessoas e crime culposo.
se entende que é admitida a coautoria no crime culposo, mas nunca a participação. Então, para os crimes culposos é admitido a coautoria. Toda conduta no sentido de induzir, instigar, auxiliar, seria no sentido, entraria aí como autoria, como coautoria, e a participação ela não seria possível em razão das peculiaridades do crime culposo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.